Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a segunda lição. Não se esqueça de, ao final, de se inscrever, comentar e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda-feira. Mais leis. Em sua misericórdia, Deus ensinou aos juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. Então estude Êxodo 22, de 16 a 31 e Êxodo 23, de 1 a 9. Quais as questões foram tratadas nessas leis e de que maneira? Veja bem, o autor nos leva para observar essa sequência de novas leis que Deus entrega ao povo de Israel. Então, quando nós lemos os capítulos 22 e 23 de Êxodo, podemos perceber que esse segundo conjunto de leis tem um caráter bastante preciso nas relações sociais e na proteção daqueles que na sociedade se acham vulneráveis. E é interessante que a gente, no século XXI, houve muita discussão. É preciso refletir sobre essa preocupação com os vulneráveis, com a justiça social e com tantos outros termos que vão sendo cunhados no nosso contexto atual. Mas a gente olha para 3.000 anos atrás da história e Deus, já observando o comportamento do povo de Israel, regula essas questões e regula de maneira muito mais produtiva do que as leis que nós conseguimos criar em nosso tempo. Essas leis estão voltadas para a proteção do vulnerável, a proteção das relações sociais que apontam, em primeiro lugar, para a proibição da exploração daqueles como estrangeiros que se avizinham com a gente, ou os necessitados que nos procuram, para que essas pessoas não abusem ou não se aproveitem daqueles que tenham necessidade ou daqueles que não tenham todo o conhecimento necessário da nossa própria cultura como os estrangeiros. Então, num segundo momento, há uma exortação para que os juízes em Israel manifestem integridade, para que eles sejam imparciais nos seus processos de juízo com a justiça. Então podemos perceber que Deus observa o comportamento e delimita de forma bastante interessante essas questões que são pertinentes até os dias de hoje. Ainda que os modelos estruturais da cultura tenham se modificado com o passar do tempo, quando lemos Tiago 1:27, expressa essa mesma preocupação quando fala dos órfãos e das viúvas. Então, qual é a reflexão aqui? E Newton dizia assim: a ignorância sobre a lei é a raiz de muitos erros religiosos e pode facilmente verter para um modelo de artificialidade legalista, radical, frio, calculista, pelo simples fato de que nós ignoramos a lei. Então vem a pergunta: é a lei que produz o legalismo? Na realidade, é claro que não. O que produz o legalismo é quando a gente observa a lei olhando para a lei, não reconhecendo nela o nosso pecado. Em outras palavras, o que leva ao legalismo é quando eu uso a lei para acusar o pecado do outro. E aí, para eu não ser parecido com o outro, eu crio parâmetros de observância da lei, já que eu não consigo segui-la, mas não quero admitir meu erro. Então, eu crio parâmetros ou até uma lei por detrás de outra lei. Isso foi o que aconteceu com os fariseus. E essa é a essência da perseguição implacável aos inocentes e justos,
para justificar as suas transgressões e manter o seu poder através do medo, alegando que está protegendo a sociedade. Não é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Os inocentes e necessitados são sacrificados sem ter a quem recorrer. Mal sabem esses algozes, seus vassalos e os incautos, que Deus os trará ao juízo na mesma medida que aplicaram aos inocentes e necessitados. Ou seja, o grande problema é o reconhecimento do pecado e da justiça aplicada para se camuflar enquanto o ser humano não reconhece o pecado e não se percebe como pecador diante da lei. Facilmente, ele verte essa lei para práticas abusivas e tiranas. Na sequência disso, quais são as aplicações que a gente tem desse conjunto sequencial de leis? A primeira delas é que quando se fala dessa questão da justiça social, muito atual, quando a gente olha para a Bíblia trata da questão social, mas ela entende que a justiça por inteiro não precisa de qualitativos, ou seja, se há justiça, eu não preciso falar de justiça social, de justiça para seres humanos, eu não preciso qualificar a justiça, porque a essência da justiça é o caráter de Deus. Logo, a parte essencial do modelo que levaria a uma sociedade justa seria a essência do discipulado cristão, que olha para o outro como seu próximo, como um igual e como pessoa que sofre as mesmas mazelas que eu sofro. E por isso somos misericordiosos com elas. E uma segunda aplicação é que Deus defende aqueles que são fracos diante de determinadas condições da vida e espera que, de alguma forma, nós façamos o mesmo. O interessante é que Jesus termina o seu ministério exatamente assim, com os discípulos, dizendo que o amor tem que ser manifesto e que a partir desse amor que o mundo conhecerá que nós fomos discípulos de Cristo. E por fim, a justiça que não se manifesta pelo amor, ou seja, justiça sem amor, nada mais é do que um processo de dureza, um processo de frieza, um processo de violência para toda uma sociedade. Bem, quanto às festas e ao sábado, eram momentos de adoração, trazendo memória a eventos cruciais da história da salvação. Entretanto, havia 3 festas importantes que Israel deveria celebrar a cada ano. A primeira era a Páscoa, uma festa dos pães asmos sem fermento. A segunda era o Pentecostes, ou festa da colheita. E a terceira, a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. A festa deveria ser, antes de tudo, uma ocasião de grande alegria. Acontecia pouco depois do grande dia da expiação, quando o povo tinha obtido a certeza de que sua iniquidade nunca mais seria lembrada. Em paz estaria com Deus. Vinham agora diante dele para reconhecer sua bondade e louvá-lo por sua misericórdia. Todas as famílias deviam fazer o máximo possível para participar das celebrações e hospedar com alegria os servos, os levitas, os estrangeiros e os pobres. Bem, não perca a terceira lição. O plano original de Deus. Então aproveite esse momento para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei. Tá bom? Até amanhã, se Deus permitir. E que o Senhor vos abençoe.